O conteúdo desse vídeo é intersecção de dois planos, tá? Então a gente vai começar com um problema que é, né, para a gente determinar a intersecção de dois planos no espaço. Então o primeiro plano a gente chamou de π1, cuja equação é x mais 2y, 3z menos 1 igual a zero. E o segundo plano é π2, que tem a equação x menos y mais 2z igual a zero. Observe que estes planos estão com a equação destes planos estão na forma geral, né? Então, a ideia é tentarmos determinar se há intersecção ou não, tá? Então, uma das estratégias que a gente pode usar será a seguinte: a gente pega, por exemplo, suponha, então se a gente tem um ponto na intersecção, a gente ainda não sabe se tem, mas se tivermos, esse ponto tem que satisfazer as duas equações. Ok? Deixa eu... Tá me incomodando aqui essa divisão que tá troncha, né? Completamente troncha. Então, a gente vê, por exemplo, que se o x estando na interseção, ele está nos dois planos, o x, y, z, né? Então, na primeira, a gente tem que x, y, z tem que satisfazer a equação do plano π2. Com isso, a gente pode isolar, por exemplo, se ele satisfaz a equação π2, então vale isso. Vale essa parte aqui. Então, se vale isso, a gente poderia isolar, por exemplo, o x, o ponto x. E aí a gente obtém essa segunda parte aqui. Ok? Então, aí a gente já tem uma cara para o x quando ele satisfaz a equação π2. A gente vai usar a mesma estratégia com π1. Por quê? Porque como o x dessa forma aqui, né, ele deveria satisfazer também a equação do plano π1, porque está na interseção, a gente vai conseguir, né, obter a seguinte coisa. Observe que aqui está o ponto x, né, e ele satisfaz a equação do π1 neste caso. Então agora, observe que a gente tem uma equação onde as variáveis, né, são y e z. E aí a gente pode isolar uma delas. Tá? Então, como eu já isolamos x em função de y e z, aqui a gente vai isolar, por exemplo, z em função de y. E depois a gente vai substituir aqui também a z em função de y. Por quê? Porque aí todo mundo vai ficar em função de y. Porque qual a ideia? A y será a variável independente. E o x e o z será a variável dependente de y. Tá? De novo, deixa eu apagar aqui a divisória. Bom, beleza. Então, observe que fazendo essa conta aqui, né, a gente vai somar o y com 2y, vai dar 3y, e menos 2z mais 3z vai dar z, e o menos 1 que continua, né, que tudo dá igual a zero. Então, agora a gente isola o z, né, e coloca em função de y. Então, observe que o z está em função de y, e a gente agora vai substituir no valor de x. Lembra que o x é esse valor. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente obtém o z, né, que a gente tinha antes, e o x, que era assim, agora ficou dessa forma. Ok? Ou seja, todo mundo está em função, né? O z e o x está em função de y. Por isso que a gente chama de variáveis, de variável dependente, né? Essas duas. Ok? E aí a gente vai ter que os pontos que satisfazem a condição lá, né? Os pontos x, y, z na interseção são pontos que tem essa cara aqui. Ou seja, a primeira coordenada é o x, que tem essa cara aqui embaixo. O y é a variável independente,
né, que a gente não isolou o y. O y pode ser qualquer coisa nesse caso, e a variável z. Ok? Então, observe que isso é uma equação da reta. Né? A gente está dizendo que a intersecção do plano π1 com π2 é esse conjunto aqui, onde o y pertence aos reais. Observe que, como só tem um parâmetro, isso vai nos dar a seguinte reta. Né? Observe que, se você pode transformar esse ponto daqui nessa soma aqui. Né? Observe que essa soma é justamente os pontos da forma 7y menos 2z, y na variável do meio, na coordenada do meio, e 1 menos 3z na coordenada z. E 1 menos 3y na coordenada z. Ok? Então, observe que isso é uma equação da reta. Né? E aí o y seria o parâmetro da reta. Ok? Então, observe que isso é uma maneira de fazer quando você tem a equação dos planos na forma global. Tá? Outra situação é quando você tem a equação do plano na forma paramétrica ou na forma vetorial. Tá? E aí vocês têm que ver a relação lá dos parâmetros, né? Podem considerar parâmetros. E aí lembrando que quando eu tenho dois planos, eu não posso utilizar os mesmos parâmetros, né? Porque toda vez que eu fizer a intersecção de modo que os parâmetros sejam os mesmos, eu estou dizendo que eu quero a intersecção nos pontos que são alcançados com os mesmos parâmetros. Isso é muito restritivo. Tá? Mas, caso contrário, você pode transformar a equação na forma vetorial ou na forma paramétrica na equação geral do plano e fazer dessa forma que eu acabei de fazer aqui. Tá? Esse é nosso vídeo. Até o próximo.